Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. O nome acima de todo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Glórias a ti, Pai. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Nós te louvamos por mais uma batalha vencida nesta luta diária, nesta luta contra o coronavírus, nesses momentos difíceis em que nós temos passado, mas nós temos a certeza de que o Senhor jamais nos desampara nem nos deixa. Eu quero te louvar pela vida de cada um que terá acesso a este vídeo, por cada um, ó Deus, que tem depositado a sua fé em Ti, aqueles que têm clamado, aqueles que têm pedido socorro. Eu peço, ó Deus, que pela Tua misericórdia o Senhor
Venha, Pai, com a Tua graça sobre cada uma dessas vidas, sobre cada família. Supre as necessidades. Ajuda aqueles que estão temerosos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando o coronavírus, infectados, aqueles que estão receosos com tudo isso que está acontecendo no nosso cenário político, econômico, social, da saúde, todas as áreas, ó Pai. Por favor, Senhor, age, ó Deus, com brevidade para que essa situação venha tomar um rumo certo, um rumo final e que tudo volte à normalidade, meu Pai. Eu te agradeço pela oportunidade de poder te louvar e te adorar através das redes sociais. Esta bênção que tem sido uma ferramenta valiosa nesses momentos de isolamento social, Pai. Nós estamos cada um nas nossas casas, mas não estamos sozinhos, porque nós primeiro confiamos em Ti, nós temos a Ti como nosso amigo, como nosso abrigo, e nós podemos interagir usando essas ferramentas, ó Pai, a qual o Senhor deu inteligência ao homem para desenvolver, e nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ouve as nossas orações e também fala aos nossos corações. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos louvar um hino que diz: ainda que a figueira não floresça. Porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Amém. Sabe onde é que isso está escrito? Abacuque capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia. Você possa convidar quem está próximo a você, a sua família, para assistir esse vídeo junto com você, para compartilhar esse momento de devocional, de intimidade com Deus, de aprendizado também da palavra de Deus. A gente tem recebido acesso a tantas notícias, né?
e muitas delas têm sido negativas para algumas pessoas, têm trazido uma carga emocional e de tensão, de medo, de pavor. Tem pessoas que não conseguem mais nem ligar a televisão, porque não querem mais nem ter notícia do coronavírus, né, disso que está acontecendo. E você tem a oportunidade agora de não só, mas também de compartilhar com aqueles que estão à sua volta, ou compartilhar pela internet para os seus amigos e familiares. Você tem liberdade para fazer isso, tem a minha autorização, não tenho problema nenhum. Pelo contrário, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse vídeo, melhor, para que tenham pelo menos um tempinho, 20 a 30 minutos de contato com a palavra de Deus, de acesso ao Evangelho, e de escapar um pouquinho, de fugir um pouquinho dessas notícias pesadas e temerosas a respeito do futuro, e ouvir um pouquinho aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Então, convido você a abrir Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19, que é exatamente aquilo que nós cantamos agora. Eu quero, de forma breve, refletir com você sobre esse texto. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Amém. Eu quero falar de forma breve com você hoje algo que eu já tive o prazer de compartilhar com os membros da igreja a qual eu pastoreio e também no seminário que eu estudo. E é uma palavra preciosa e essencial para os dias que nós estamos vivendo. Como é que nós podemos ter alegria plena? Como é que nós podemos continuar alegres mesmo diante das situações que nós temos vivido? E a alegria, se você pesquisar de forma breve o significado, ela vai estar ligada a um estado de satisfação plena, a um sentimento de contentamento, risadas, felicidade. E no contexto desse texto que nós lemos apenas 3 versículos do último capítulo do livro do profeta Abacuque. O contexto que ele estava vivendo é a qual ele ora, ele clama a Deus por respostas diante da iniquidade do povo, ou seja, o povo de Israel em pecado se voltou contra Deus, não obedecia o seu Deus, não queria intimidade com o Deus que os libertou, que vem ajudando até então. E o profeta clama por resposta da parte de Deus. O profeta clama por resposta de Deus para aquela situação, que ele chegue com uma resolução. E a resposta de Deus, ela vem através de juízo. Através de um povo chamado os povos caldeus, um povo extremamente iníquo, pecador, impiedoso, violento. E aí você imagina você orar a Deus pedindo a solução para o pecado do povo e a resposta vir diante de um cativeiro, de juízo, de opressão de um povo pior, como eles julgavam ser os caldeus. Então isso aumentou a carga do profeta. Imagina ele que o profeta ele tem o papel de transmitir a mensagem de Deus para o povo. Aquilo que Deus transmite, ele vai repassar isso para o povo. Então imagina você como um profeta agora passar esta informação ao povo que Deus vai castigá-los porque eles não obedecem, porque eles não se voltam para o seu Deus, através de um povo impiedoso, um povo violento. E aí o profeta, ele clama por misericórdia. A resposta de Deus ainda é revelada de que por fim ele se levantará, que ele restaurará aquela situação. E aí o profeta finaliza com essa belíssima declaração de fé. Esses últimos versículos de uma oração, de uma declaração de alguém que tem plena confiança no seu Deus. E existem inúmeros motivos que podem nos fazer entristecer. Existem desânimos, preocupações, dificuldades na vida. E hoje, no contexto em que nós vivemos, existem motivos para nos entristecer? Muitos. Pessoas próximas a nós vivendo situações difíceis por não ter trabalho, a incerteza da doença, do vírus, o medo, o receio,
o estar em casa, de quarentena. Tem pessoas que não estão suportando o estar em casa, porque tem uma vida tão corrida, cheia de atividades, que estar em casa está se tornando difícil. E tantas outras coisas, situação econômica, política, social, tudo isso pode trazer situações para nos entristecer. Além disso, o pecado. Quando você sabe que você está diante de um Deus santo, justo, poderoso, majestoso, inerrante, infalível, e você reconhece os seus erros, os seus pecados, você se entristece, talvez por isso. Isso acaba quebrando a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Mas eu quero dizer a você, nesse momento, dependendo do horário que você esteja assistindo, que é possível sim ter a alegria plena. É possível sim continuar alegre mesmo diante dessa situação que nós estamos vivendo e de qualquer outra situação. Se a sua alegria ela estiver colocada no lugar certo, na pessoa certa, você vai conseguir manter a sua alegria plena em todas as circunstâncias. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, para que você possa ter a alegria plena, para que nós possamos estar alegres constantemente, nós não podemos focar nas circunstâncias da vida. Primeiro ponto. Não foque nas circunstâncias da vida. O versículo 17 do texto de Abacuque que nós lemos diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Esse versículo, queridos que estão assistindo, ele é um resumo, uma descrição daquilo que no contexto da época seria uma total desgraça, desculpa a palavra, calamidade, catástrofe, porque o contexto daquela época era um contexto de plantação, de criação de gado, de agricultura. Então o profeta ele está dizendo que mesmo que não tenha mais frutos, a uva principal utilizada para fazer vinho, azeite e outras questões, a videira, não tendo produção de alimento nos campos, não tendo ovelhas, não tendo gados, mesmo faltando tudo isso. Isso é uma declaração de uma situação caótica. Nós estamos vivendo uma situação caótica, não chegamos a tanto ainda, mas parece que o caminho ele vai apontando para isso. Então mesmo que tudo isso esteja acontecendo, olha como é a descrição de algo terrível. Mas mesmo que aparentemente tudo esteja dando errado, nós não podemos focar nas circunstâncias. Se os teus olhos eles estiverem focados nas circunstâncias, você vai se entristecer. Você vai desanimar. Você vai cair. Você vai temer. Lembre-se que a palavra de Deus ela nos alerta a respeito disso. Jesus ele diz... E lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 33, diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições. E tantos outros textos, Salmo 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo. Então é perceptível que todos nós vamos passar por tribulações, por dificuldades, por aquilo que eu gosto de chamar de tempestades, que são as aflições, as angústias que nós passamos. Mas se você olhar com a ótica do desespero, com a ótica da tristeza, vai ser muito difícil você enfrentar. Obviamente você não vai conseguir se alegrar, pelo contrário, teu coração vai se entristecer, vai cada vez mais se aninhar nesse embaraço de tristeza, de dor e de angústia. E você não vai conseguir se alegrar. Mas qual é então, pastor Ricardo, o segredo para que eu não foque nas circunstâncias? Você pode achar loucura o que eu vou te falar agora, mas o segredo é se alegrar nos problemas. É difícil. Mas o segredo, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, é nos problemas você se alegrar. É nas tribulações você conseguir sorrir mesmo no meio das circunstâncias difíceis. Eu queria compartilhar alguns textos de forma breve para elucidar isso. Para eu não ser doido sozinho, né? Tem as pessoas aqui loucas que escreveram algumas coisas, mas tudo inspirado por Deus, para a gente meditar. Primeiro eu quero ler Tiago, capítulo 1.
versículo 2 ao versículo 4. Que diz assim, olha: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, preste atenção, o passar por várias provações. Tiago está dizendo, se alegre por passar por provações. Versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago está dizendo, se alegre nos problemas. É importante. Porque cada problema que você passa, cada situação difícil que você passa, você fortalece a sua fé, você aumenta a sua perseverança, você se torna mais forte, mais maduro. Eu quero ler o texto aqui de outro doido, que é o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Olha o que é que Paulo diz. Ele orou, pedindo para que Deus tirasse um espinho na carne dele. Depois Deus disse que a graça dele bastava. Paulo disse o seguinte: então ele me disse, a minha graça te basta, versículo 9, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Cada dificuldade que você enfrenta, cada problema que você passa, se você focar nas circunstâncias da vida, você vai entristecer-se. Mas se você tiver a certeza, a convicção de que você vai passar, e que no final disso você vai ter maturidade, você vai ter desenvolvido a sua fé, você vai conseguir se alegrar, mesmo no meio dos problemas. Aí você vai ser chamado de doido. Como é que esse doido consegue estar alegre passando por tantos problemas? E aí a gente chega no segundo ponto. Como eu posso ter alegria plena? Primeiro, eu não devo focar nas circunstâncias. Segundo lugar, eu devo focar em Jesus e me alegrar dele. Versículo 18 de Abacuque, capítulo 3 diz: ainda assim, ou seja, mesmo que eu passe por tudo isso que eu falei anteriormente, que não tem alimento, não tem ovelhas, não tem uva, não tem a figueira, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O foco nós devemos manter em Cristo e não nas circunstâncias, e não nos problemas. Porque quando nós enxergamos o senhorio de Cristo nas nossas vidas, nós conseguimos mudar as perspectivas e a ótica com a qual a gente vê as coisas. O que está acontecendo à nossa volta. Mas o segredo aqui está em focar em Cristo. Lembre-se que quando Jesus ele vem andando por cima das águas e ele tranquiliza aquela situação de mau tempo, os discípulos se assustam, pensam que é um fantasma. Jesus disse que é ele,